Eu tinha 29 anos quando a conta da minha empresa foi bloqueada da noite para o dia. 87 mil dólares paralisados, funcionários sem receber, fornecedores me cobrando. Meu advogado me ligou com uma voz esquisita. É uma ação de execução de dívida. Os autores são seus pais. Achei que era um erro grosseiro, uma piada de mau gosto. Até ver os nomes deles, assinados e rubricados, em papel timbrado do fórum. Ali, em uma tarde de terça-feira comum, aprendi que confiança é a única coisa que você pode perder sem nunca ter gasto. Todo mundo fala que família é porto seguro. Eu cresci acreditando nisso. Minha empresa, uma distribuidora de alimentos orgânicos, nasceu na mesa da cozinha deles. Nos primeiros meses, meu pai até usou o carro dele para fazer entregas. Minha mãe guardava planilhas em uma pasta rosa na sala. Eles estavam nos papéis sociais, uma formalidade, uma segurança. Eu nunca li aquele contrato com atenção. Porque era a família. Porque eram meus pais. Você não lê letras miúdas quando acha que está assinando um pacto de sangue, não de negócios. O nome da empresa era Verde Vida Distribuição. Parecia ambicioso, mas começou com um Fusca velho e a ideia de conectar pequenos produtores da Nova Inglaterra a restaurantes boutique em Boston. Eu, Daniel, tinha saído da faculdade de administração com um pé no mundo corporativo e uma coceira por fazer algo que fizesse sentido. Meus pais, Roberto e Lúcia, imigrantes portugueses que construíram uma pequena rede de padarias do zero, foram meu maior incentivo. Vai, filho. A gente sabe como é, conte com a gente, meu pai dizia, com o sotaque carregado que nunca perdeu. E eu contei. Nos primeiros 2 anos, quando o fluxo de caixa era uma montanha-russa, eles me emprestaram dinheiro. Não eram valores astronômicos, 5 mil dólares aqui, 8 mil dólares ali, mas eram a tábua de salvação que me impedia de afundar. Eles sempre recusavam recibos. Anota aí no caderno, depois a gente acerta, minha mãe falava, batendo no meu ombro. O caderno era um Moleskine azul, onde eu anotava tudo com uma letra cuidadosa, 12 Jan, pai, 5 mil dólares, para pagar fornecedor de mel. Quando a empresa começou a engrenar, no terceiro ano, faturando perto de 300 mil dólares anuais e com uma projeção real de crescimento, decidi formalizar. Um amigo advogado sugeriu incluir meus pais como sócios minoritários, para proteger o patrimônio deles e dar solidez jurídica. Na minha cabeça, era uma homenagem, um gesto de gratidão. Eles assinaram os papéis em uma noite de domingo, na mesma mesa da cozinha onde tudo começou. Minha mãe serviu vinho do Porto. Meu pai brindou, a nossa empresa familiar. Eu nunca me senti tão protegido, tão parte de algo. A Verde Vida cresceu. Contratei mais 3 pessoas, aluguei um galpão pequeno, o Fusca foi substituído por uma van. Minha vida se tornou aquilo. Acordar às 5 horas, fechar negócios, rodar a região, voltar à noite exausto, mas com aquela satisfação de ter construído algo. Meus pais pareciam orgulhosos. Meu pai aparecia no galpão de vez em quando, dava palpites sobre logística. Minha mãe sempre perguntava sobre os números no almoço de domingo. Eu compartilhava tudo, aberto, feliz. Eles eram meus sócios, sim, mas acima de tudo, eram meus pais. O dinheiro que eles tinham me emprestado? Eu já tinha quitado boa parte, e o resto estava sendo pago em forma de participação nos lucros. Pelo menos, era o que eu acreditava. O primeiro sinal veio disfarçado. Meu pai, em um desses almoços, comentou meio de lado: o mercado de imóveis está aquecido, filho. Tô pensando em vender uma das lojas, fazer um pé de meia maior. A sua empresa tá indo bem, mas investimento é que nem planta, tem que regar em vários cantos. Concordei, sem pensar muito. Fazia sentido. Eles tinham seu negócio, eu tinha o meu. Alguns meses depois, minha mãe começou a fazer perguntas mais específicas. Daniel, você tem um contador bom? A gente tá pensando em revisar uns investimentos, e talvez fosse bom dar uma olhada nas contas da Verde Vida também, já que a gente é sócio. Eu fiquei um pouco surpreso. Eles sempre confiaram cegamente no meu trabalho. Mas, de novo, não vi maldade. Claro, mãe.
Mando tudo para o contador de vocês semana que vem, disse. Mandei. Extratos bancários, fluxo de caixa, projeções. Tudo. A tempestade chegou em um dia de céu azul. Era uma terça-feira comum. Eu estava no galpão, fechando um carregamento importante para um novo restaurante chique em Cambridge. Fui pagar o produtor rural por transferência e o sistema negou. Estranhei. Tentei de novo. Negado. Liguei para o banco. Após 40 minutos em espera e várias verificações de segurança, o atendente, com uma voz neutra e profissional, disse: a conta corrente empresarial número 4456-7 está com uma ordem judicial de bloqueio de valores. Você precisa entrar em contato com seu advogado. O chão sumiu. 87 mil dólares estavam paralisados. Era o dinheiro para pagar os funcionários na sexta, para honrar com os fornecedores, para o aluguel do galpão. Eu senti um suor frio. Ainda tentei achar uma lógica, algum fornecedor impaciente? Um erro burocrático. Liguei para o meu advogado, o Ricardo. Expliquei, a voz trêmula. Deixe eu verificar no sistema do tribunal, Daniel. Pode ser uma medida cautelar, às vezes desbloqueiam rápido. Eu ouvi o barulho de teclado dele do outro lado da linha. Um silêncio longo demais. Daniel, a voz dele mudou. Parecia constrangida. Você está tendo algum problema com seus pais? Meus pais? Não. Por quê? A ação é de execução de dívida. Os autores são Roberto Silva e Lúcia Mendes Silva. Eles pediram o bloqueio como garantia. O mundo parou. Literalmente. O barulho do galpão, o motor da empilhadeira, o rádio ligado, sumiu. Tudo virou um zumbido agudo. Tem um erro. Um erro enorme. Eles são meus pais. São meus sócios. Isso é algum mal-entendido. Os documentos estão aqui, Daniel. Eles alegam um empréstimo não quitado de 65 mil dólares, com juros, dando um total de 82.300 dólares. Apresentaram como prova um caderno de anotações. E o contrato social da empresa, onde eles figuram como sócios, foi usado para demonstrar o vínculo. O caderno. Um Moleskine azul. A letra cuidadosa com que anotei cada centavo, pensando que era apenas um registro de honra entre família. Ele tinha virado prova em um processo contra mim. Eu paguei. Eu devolvi parte. O resto estava sendo compensado pela participação nos lucros. Daniel, a voz do Ricardo ficou grave, de advogado mesmo. Isso não está documentado em lugar nenhum. Não há um único recibo. Não há uma alteração contratual. Para o juiz, é um empréstimo pessoal não quitado. E como eles são sócios, a empresa pode ser responsabilizada. A medida é drástica, mas possível. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela do computador, ainda aberta na tela de transferência negada. A sensação não era de raiva. Era de um vácuo. Um desprendimento da realidade. Como se tudo que eu acreditava ser sólido, o amor deles, o apoio, o orgulho, tivesse se revelado uma holografia, e por trás só houvesse papel, tinta e números. A primeira reação foi de pânico puro e irracional, ligar para eles. Disquei o número da minha mãe. Tocou. Oi, filho, a voz dela era normal, doce. Mãe, o que está acontecendo? O banco bloqueou a conta da empresa. O Ricardo falou de um processo. O silêncio do outro lado da linha foi o mais revelador de todos. Não foi um silêncio de surpresa. Foi um silêncio pesado, carregado. Ah, Daniel, isso. O papai e o advogado dele acharam melhor assim. A gente tentou conversar, mas você sempre está muito ocupado. É só uma garantia, filho. Para a gente poder conversar direito. Uma garantia? Vocês me processaram, mãe. Bloquearam o dinheiro que paga as pessoas que trabalham comigo. Daniel, não levanta a voz comigo. É uma questão de negócios. O dinheiro que a gente te emprestou, com o risco que a gente correu,
Os juros estão lá. A gente tem o direito. É negócio. Não é pessoal. A frase ecoou na minha cabeça, absurda. Não é pessoal. Meus pais, a quem eu mandava fotos do primeiro pedido grande, a quem ligava quando estava exausto mas feliz, estavam me dizendo que bloquear a sobrevivência da empresa que ajudaram a nomear não era pessoal. Põe o pai no telefone, pedi, a voz já rouca. Meu pai pegou o telefone. A voz dele era outra. Não era a voz do pai que me ensinou a andar de bicicleta. Era a voz do sócio Roberto, dura, prática. Daniel, você virou um empresário de sucesso. Ótimo. Mas negócio é negócio. A gente tem nossos planos. A venda da loja não foi tão boa, precisamos do nosso dinheiro de volta, com o acerto correto. Você vai receber a citação em casa. Seu advogado que converse com o nosso. Agora, por favor, não faça drama. É só dinheiro. Eles desligaram. Fiquei com o telefone mudo na mão, no meio do meu galpão, cercado pelas caixas de produtos orgânicos que cheiravam a terra e futuro. E pela primeira vez, aos 29 anos, eu me senti completamente órfão. A semana seguinte foi um pesadelo logístico e emocional. O vácuo inicial deu lugar a uma adrenalina agoniada. Eu tinha que mover montanhas sem um centavo no bolso da empresa. Liguei para todos os fornecedores, com a voz embargada de vergonha, explicando que havia um problema jurídico temporário com a conta. Alguns foram compreensivos, outros cortaram o crédito na hora. Os funcionários, a Clara, o Miguel e o Tom, foram os mais difíceis. Chamei os três para uma reunião no galpão vazio na quinta-feira. Pessoal, uma situação inacreditável aconteceu, comecei, tentando manter a voz firme. Expliquei, de forma bem resumida, que havia uma disputa familiar que resultou no bloqueio da conta. Os salários de sexta vão atrasar. Eu não tenho como pedir desculpas pelo tamanho desse desrespeito com o trabalho de vocês. Se precisarem sair, eu entendo perfeitamente, e assim que isso se resolver, liquidarei tudo que for devido, com juros. Ficaram em silêncio. O Miguel, que era o mais velho, encarou o chão de concreto por um tempo e depois falou: Daniel, você sempre foi reto com a gente. Se você diz que vai pagar, a gente acredita. Eu posso esperar uma semana. A Clara e o Tom concordaram, com uma solidariedade que me cortou o coração mais do que qualquer processo. A confiança que meus próprios pais haviam quebrado, meus funcionários estavam dando de presente. Era uma humilhação e uma bênção ao mesmo tempo. Para pagar as contas mais urgentes, precisei fazer o impensável, vender meu carro, um Honda Civic 2018 que eu adorava. Anunciei online e, num ato de desespero, aceitei a primeira oferta que cobrisse o valor necessário, $12.500, bem abaixo da tabela. O dinheiro entrou na minha conta pessoal na sexta-feira de manhã. Fui ao banco, sacoei em notas e paguei os salários em envelopes, apertando a mão de cada um e repetindo obrigado como um mantra. A vergonha era um gosto de metal na minha boca. Enquanto isso, Ricardo, meu advogado, trabalhava nos bastidores. As conversas com o advogado dos meus pais, um sujeito chamado Dr. Almeida, eram geladas e técnicas. A proposta deles era cristalina, queriam o pagamento integral dos $82.300, os $65.000 originais mais os juros que calcularam, para levantar o bloqueio. Em troca, se dispunham a discutir a venda da participação societária deles na empresa, por um valor a ser avaliado. Era um golpe duplo. Primeiro estrangulavam meu fluxo de caixa com a execução da dívida, depois queriam que eu comprasse de volta uma parte da empresa que, na minha cabeça, já era minha por direito moral. Eles estão jogando pesado, Daniel, disse o Ricardo, em uma de nossas reuniões em seu escritório sombrio. Esse caderno é uma prova muito concreta. A defesa vai ter que ser pela prescrição parcial desses valores, ou tentar provar que houve quitação tácita pela participação nos lucros. Mas sem recibos, é a sua palavra contra a deles. E o juiz tende a olhar para números escritos. É a minha palavra contra a dos meus pais, corrigi, amargamente. Como chegamos nesse ponto, Ricardo? Como eles conseguiram planejar isso sem eu perceber nada?
Ricardo olhou para mim com uma pena profissional. Pela data das anotações no caderno e pela movimentação que eles apresentaram, eles começaram a se assessorar há pelo menos 6 meses. Quando sua mãe pediu as contas para o contador deles, provavelmente já era a fase de coleta de provas. 6 meses. Por 6 meses, enquanto eu os convidava para celebrar novos contratos, enquanto minha mãe me abraçava e dizia, que orgulho, meu filho, enquanto meu pai batia na minha costas no churrasco de domingo, eles estavam reunindo documentos com um advogado para mover uma ação que poderia falir a minha empresa. A traição não foi um ato de impulso. Foi um projeto. Isso era o que mais doía, a meticulosidade do gelo. A citação oficial chegou em um envelope marrom do tribunal. Abri com as mãos trêmulas. Ali, em linguagem árida, estava a história da nossa família reescrita como um contrato falho. Cada anotação do Moleskine azul era transcrita. Ver aquelas memórias de ajuda, de suor compartilhado, reduzidas a item 3, empréstimo de $8.000 em 15 de março, sem recibo, para capital de giro era como ver uma foto de família sendo rasgada em tiras. Resisti à vontade de ir até a casa deles e quebrar a porta. O conselho do Ricardo ecoava: qualquer contato direto agora pode ser usado contra você. Eles podem alegar assédio, tentativa de coagir as testemunhas. Meus próprios pais eram, perante a lei, testemunhas e partes contrárias. Eu tinha que tratá-los como adversários. O isolamento era absoluto. Minha irmã, Carla, que morava em São Francisco, ligou em pânico quando soube. Pelo amor de Deus, Daniel, o que está acontecendo? A mãe só diz que é coisa de negócio e o pai não atende meus calls. Expliquei, pela metade, a dor era grande demais para descrever. Ela chorou. Eles estão ficando malucos. É por causa da loja que venderam. O negócio não foi tão bom, e eles ficaram com medo do futuro. Mas fazer isso com você, não tem perdão. Ela me ofereceu dinheiro, que recusei. Não queria arrastar mais ninguém da família para esse pântano. 2 semanas após o bloqueio, já operando com um conta pessoal nova e o dinheiro da venda do carro se esvaindo, cedi à pressão do Ricardo e aceitei uma reunião de mediação. Era um último protocolo antes que a batalha judicial se tornasse uma guerra total. A reunião seria em uma sala neutra, no fórum, com os advogados e um mediador. O dia chegou. Vestir uma camisa social e uma gravata para enfrentar meus pais parecia o ápice do absurdo. Quando entrei na sala, eles já estavam lá, sentados lado a lado, como sempre. Minha mãe evitou meu olhar, fixando-se na bolsa no colo. Meu pai me encarou por um segundo, com uma expressão impenetrável, e então virou-se para o Dr. Almeida. O mediador, um homem de meia idade com ar cansado, explicou as regras. Ricardo começou, falando sobre o histórico da empresa, meu compromisso, a natureza familiar dos empréstimos que haviam se transformado em investimento. Dr. Almeida rebateu com a frieza de um mecânico: meus clientes são idosos, senhor mediador. Eles arriscaram suas economias em um empreendimento do filho. Agora, preocupados com sua aposentadoria, precisam desse recurso. O contrato social os torna sócios, sim, mas não anula a dívida pré-existente documentada. Eles têm direito à segurança jurídica. Então, o mediador olhou para meus pais. E o senhor e a senhora, não há nenhuma possibilidade de um acordo mais brando? Um parcelamento que não asfixie a empresa do filho de vocês. Meu pai falou pela primeira vez. A voz era a mesma, mas as palavras eram de um estranho. Negócio é negócio. Nós demos a chance dele se organizar. Ele sempre foi teimoso, achando que sabia tudo. Agora tem que arcar com as consequências das próprias escolhas. O dinheiro é nosso. Queremos de volta. Minha mãe apenas concordou com a cabeça, os olhos ainda fixos na bolsa. Foi quando eu explodi. A frieza planejada que eu mantinha rachou. Consequências de quais escolhas, pai? A escolha de trabalhar 16 horas por dia? A escolha de incluir vocês na empresa como um gesto de gratidão? A escolha de confiar em vocês? Ele não se abalou. A escolha de não formalizar as coisas. De achar que família dispensa documento.
No mundo dos negócios, filho, essa ingenuidade custa caro. Olhei para minha mãe, buscando um resquício da mulher que me ensinou que família era tudo. Mãe, por favor. Olha para mim. Ela ergueu os olhos, finalmente. Eles estavam vermelhos, mas secos. Havia uma determinação triste neles. É para o seu bem também, Daniel. Um dia você vai entender. A gente não vai viver para sempre. Você tem que aprender a se virar sozinho, sem depender da família. A ironia era tão grotesca que quase me fez rir. Eles estavam me destruindo para me ensinar a ser independente. Era um pretexto. Naquela sala, na frente daquele mediador e dos advogados, vi o real motivo, nu e cru, era medo. Medo deles de ficarem sem dinheiro, medo do futuro, medo de que o sucesso do filho não fosse garantia suficiente para o conforto deles. E no altar desse medo, eles estavam dispostos a sacrificar a relação comigo. A mediação fracassou. Saímos da sala por portas diferentes. Na escada do fórum, eu os vi indo embora, meu pai segurando o braço da minha mãe. Ela olhou para trás, por uma fração de segundo. Nossos olhos se encontraram. E no dela, por um instante fugaz, vi não o triunfo de uma sócia, mas o pavor de uma mãe que sabia que tinha ido longe demais e não sabia mais como voltar. Mas era tarde. O processo seguiria. E a lição mais valiosa já estava aprendida: quando o sangue encontra o dinheiro, às vezes o dinheiro vence. E você se descobre órfão de pais vivos, herdeiro apenas de um processo e de uma cicatriz que nunca vai fechar direito. Após o fracasso da mediação, a guerra seguiu nos autos. Era um conflito de trincheiras, travado com petições, cálculos de juros e audiências preliminares. Cada dia era um dreno de energia e recursos. A venda do carro só tinha dado um fôlego curto. Para manter a Verde Vida respirando, precisei fazer empréstimos pessoais com juros altíssimos, usando meu próprio nome, não o da empresa. Foi um risco calculado e desesperado. Eu não podia deixar a empresa que eu tinha construído com minhas mãos morrer por asfixia financeira. A cada nova dívida que contraía, sentia o peso do paradoxo, estava me endividando para provar que não devia. Ricardo, num ato de camaradagem que nunca esquecerei, reduziu seus honorários. Vamos vencer essa bobagem, Daniel, ele dizia, mas eu via a preocupação nos seus olhos. O caderno azul era uma âncora pesadíssima. A defesa que construímos foi técnica e fria. Contestamos os juros abusivos, argumentamos que parte da dívida havia prescrito, e tentamos, com todas as forças, provar que os repasses de lucro dos últimos 2 anos eram, na verdade, pagamentos daqueles empréstimos. Mas provar era a palavra-chave. Sem recibos, era minha palavra contra a deles. E, no direito, palavra não é moeda forte. Enquanto isso, a vida familiar simplesmente deixou de existir. Os almoços de domingo viraram memória distante. O aniversário da minha mãe passou em silêncio. O Natal daquele ano foi o mais sombrio da minha vida. Passei sozinho no galpão, organizando estoque, tentando não pensar na mesa farta, no vinho do Porto e no brinde do meu pai. A solidão era uma companheira constante, mas, de uma forma perversa, também era um combustível. A raiva do início havia se transformado em uma determinação fria e obstinada. Eu não iria quebrar. Não por eles. A virada, se é que se pode chamar assim, veio de um lugar inesperado, o contador dos meus pais. Um homem chamado Sr. Aguiar, que eu conhecia desde criança. Ele apareceu no meu galpão numa tarde chuvosa de março, sem avisar, com uma pasta debaixo do braço e um ar profundamente constrangido. Daniel, preciso falar com você. É uma questão de consciência. Minha primeira reação foi desconfiança. Ele era o contador deles. Mas a angústia no rosto dele era genuína. Deixei-o entrar no meu escritório improvisado. Eu não sabia onde isso ia dar, você entende, ele começou, as mãos tremendo ligeiramente enquanto abria a pasta. Seu pai me pediu para revisar as contas da Verde Vida para uma avaliação de investimento. Depois, pediu para calcular juros compostos sobre os valores do caderno. Eu fiz meu trabalho. Mas quando o Dr. Almeida entrou em cena e eu vi os papéis da ação,
Daniel, eu tenho um neto da sua idade. Eu não consigo dormir direito. Ele tirou da pasta uma folha de papel com cálculos à mão, mas também uma cópia de um e-mail. Este e-mail seu pai me mandou há 8 meses. Antes de pedir as contas da empresa. Relutei, mas peguei o papel. Era curto, direto. Meu pai escrevia ao Sr. Aguiar: preciso ter uma visão clara do real valor da parte da Lúcia em minha na Verde Vida. O Daniel é emocional com a empresa, não vê que é um ativo como qualquer outro. Quero saber o máximo que podemos resgatar sem afundar o negócio, mas se for preciso afundar para sacar, quero saber também. As palavras dançaram na minha frente. Se for preciso afundar para sacar. Meu próprio pai, calculando o valor do naufrágio do meu sonho. O Sr. Aguiar continuou, voz baixa: eu mostrei esse e-mail e minhas anotações ao Dr. Almeida quando soube do bloqueio. Ele disse que era irrelevante para a execução da dívida. Mas para mim não é. Isso mostra a intenção. Mostra que não era sobre cobrar um empréstimo, era sobre extrair o máximo possível, custe o que custar. Isso não é ético. Ele me entregou uma cópia do e-mail e das suas anotações. Use como quiser. Eu não vou testemunhar contra você. Vou dizer que perdi os arquivos. Estou me aposentando no fim do ano mesmo. Ele saiu tão rápido quanto chegou, deixando para trás o cheiro de chuva e o peso de uma prova que não era jurídica, era moral. Mostrei o e-mail ao Ricardo. Seus olhos brilharam, mas não com triunfo. Com uma espécie de tristeza profissional. Isso não invalida a dívida em si, Daniel. Mas pode ser crucial para questionar a forma e a intenção agressiva da execução. Podemos tentar caracterizar abuso de direito. Isso pode convencer o juiz a liberar parte do dinheiro bloqueado ou suavizar os termos. Foi o que fizemos. Em uma nova audiência, Ricardo apresentou o e-mail. O Dr. Almeida protestou veementemente, alegando que foi obtido de forma irregular. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, pediu para ver a prova. Leu o e-mail com cuidado. Olhou para meu pai, que estava pálido no banco dos réus, ou, neste caso, dos autores. Senhor Silva, o juiz perguntou, com uma calma aterradora. O senhor pode explicar esta frase: se for preciso afundar para sacar? Meu pai, pela primeira vez em todo o processo, pareceu encurralado. Ele gaguejou, tentou dizer que era uma expressão de negócios, um hipérbole. O juiz não pareceu convencido. Não proferiu uma sentença na hora, mas o clima na sala mudou. A ação não era mais apenas uma cobrança seca, tinha o cheiro de algo mais sujo. Poucos dias depois, veio a decisão interlocutória. O juiz determinou o desbloqueio de 50% dos valores, cerca de $43.500, para que a empresa pudesse funcionar, mantendo o resto como garantia. Ordenou também uma perícia contábil para determinar, de forma definitiva, o que era dívida e o que já havia sido quitado via distribuição de lucros. Não era a vitória, mas era um fôlego. Um reconhecimento de que a tática dos meus pais tinha sido excessiva. O veredito final veio meses depois. A perícia concluiu que, de fato, uma parte significativa dos valores já havia sido paga indiretamente. O juiz acabou fixando a dívida restante em $28.000, com parcelamento em 12 vezes, sem juros adicionais. Também determinou que meus pais deveriam vender sua participação societária para mim, por um valor simbólico de $1, pois o juiz entendeu que a conduta deles era incompatível com a lealdade que uma sociedade exige. Tecnicamente, eu havia vencido. Saí com a empresa 100% minha, com uma dívida menor e parcelada. Mas saí do fórum naquele dia sentindo o sabor de cinzas na boca. Não havia alívio, só um cansaço profundo e uma tristeza infinita. Paguei a primeira parcela com um cheque. Enviei pelo correio, sem uma linha sequer. O cheque foi compensado. O dinheiro, afinal, era o que importava. Hoje, a Verde Vida ainda existe. É menor, mais enxuta, menos ingênua. Os funcionários que ficaram comigo na crise são agora meus verdadeiros sócios em espírito. Não falamos sobre o que aconteceu. Não precisamos.
Meus pais moram agora em uma pequena cidade na Flórida. Compraram um condomínio fechado com o dinheiro da venda da loja e o que sacaram de mim. Falam com minha irmã, Carla, com quem mantive contato. Ela me conta que eles estão envelhecendo rápido, que falam de mim com um misto de orgulho ferido e uma dor que não consegue nomear. Dizem que foi um mal-entendido de negócios. Que eu não entendo a pressão que eles sentiam. Eu nunca mais falei com nenhum dos dois. Não por ódio, embora a ferida às vezes ainda arda. É por preservação. Algumas pontes, quando explodem, não deixam sequer pilares para reconstruir. Só um abismo. E você aprende a viver olhando para a sua própria margem, cultivando o que cresce nela. Aprendi que o preço mais caro que paguei não foram os 28 mil dólares. Foi a crença de que o sangue é um porto seguro. Foi a ilusão de que o amor dos pais é incondicional. Descobri que há condições. E a principal delas, às vezes, é não ameaçar, nem mesmo sem querer, o conforto e o medo deles.